Olá, concurseiros! Mais uma vez aqui para darmos continuidade ao estudo aí das classes de palavras. E hoje nós vamos tratar sobre o numeral, que é essa classe que está ali acompanhando o substantivo e também pode substituí-lo. Olha só que já apareceu a diferença aí em relação às outras duas classes, né? Então, pode também substituir o substantivo. Quando o numeral acompanha o substantivo, nós chamamos de numeral adjetivo. Mas por que, professora? Se ele está acompanhando o substantivo, gente, ele está ali servindo para especificar, né, restringir alguma coisa, dar uma ideia de ordem, posição. Então, ele não deixa de ter o valor de adjetivo. Veja que ele não é um adjetivo, ele tem valor, porque o adjetivo é aquela palavra que especifica, determina, né? Vem ali acompanhando o substantivo. Então, quando o numeral acompanha, ele também pode ser chamado de numeral adjetivo. Aí nos exemplos nós temos 2 carros, 1/3 dos alunos, veja que 2 acompanham o substantivo carros e 1/3 acompanha, né, o substantivo, aí os alunos. Já o numeral substantivo é aquele que vem substituindo, né, o nome. Então, quando eu digo os dois bateram, os dois quem? Algumas, né, 2 pessoas, né? O primeiro foi premiado. Que primeiro? Então, veja que eu deixei de dizer o nome, né, e substituir por um numeral, tá? Lembrando que o numeral é essa classe, né? Que indica quantidade, que indica ordem, que indica posição. Em relação à classificação dos numerais, né, nós vamos ter os numerais cardinais, que são aqueles que indicam uma quantidade exata, né? 1, 2, 5, 10, 100, né? São infinitos. O ordinal, que é aquele que indica a posição, né, em que algum elemento ou algo se encontra, segundo, quarto, décimo, trigésimo. O multiplicativo, que indica o aumento, né, através de múltiplos, o dobro, o triplo, o décuplo. O fracionário, que vai indicar parte, meio, 2/3, dozeavos, tá? E nós ainda temos os numerais coletivos, né? Os substantivos coletivos, certo? Alguns, aqueles que dão ideia de conjuntos de números, né? Eles também são numerais coletivos. Dúzia, semestre, quinzena, biênio, ok? Então, é preciso, professora, a gente apenas conseguir reconhecer numa prova de concurso os numerais? Gente, é o seguinte, cada banca, né, ela vai cobrar determinado assunto de uma forma. Veja que nós estávamos falando muito sobre a banca Urca, né? Para a banca Urca, que vai elaborar há pouco, né, o concurso da Prefeitura de Brejo Santo, a banca se preocupa com o reconhecimento das classes. Se você sabe analisar morfologicamente, então isso quer dizer, se você consegue dizer a que classe aquela palavra pertence. Já outras bancas, elas vão se preocupar com mais detalhes, né, com o uso dos numerais, o nome por extenso dos numerais, certo? Mas essa preocupação, ela vai variando, né? Esse tipo de cobrança vai variando de uma banca para outra. Mas os concursos, né, em nível superior, a maioria deles estão preocupados apenas com a análise morfológica, você conseguir identificar que aquela palavra, num determinado contexto, funciona como numeral. Mas não custa nós falarmos um pouquinho sobre a questão do uso, né? A gente usa os numerais, né, quando a gente vai fazer indicações, por exemplo, de leis, de decretos. Como é que eu faço, professora? Veja, nós vamos utilizar o numeral ordinal até o número 9, no caso vai ser até o nono, né? Se nós vamos usar o numeral ordinal, e a partir do 10, nós já vamos utilizar os numerais cardinais, certo? Lembrando que na indicação de séculos, de capítulos, de rei, de papas, como é que nós vamos fazer? Depois dos substantivos, nós utilizamos o ordinal até o 10º
ok? E a partir do 10º, nós já vamos utilizar o numeral cardinal. Então, por exemplo, capítulo 4, né? Se eu for me referir ao capítulo 11, eu já passo para o cardinal. Lembrando que nós estamos falando da leitura desses numerais. Na escrita, nós iremos representar esses numerais da indicação de séculos, de capítulos, de reis, de papas, serão representados pelos números romanos, né? Os algarismos romanos, ok? Em relação à numeração de casas, apartamentos, páginas, andares de edifícios, né? Algo equivalente, nós vamos sempre utilizar os cardinais. Casa 2, página 33, bloco 5. Importante, se o numeral vier antes do substantivo, nós vamos fazer referência a ele, né, na leitura e na escrita com os ordinais. 21º andar, terceira casa, ok? E para não perder o costume, eu trouxe aí 2 questões sobre os numerais para nós colocarmos em prática, né, a teoria. É importante, gente, lembrar que é necessário estudar sempre teoria e questões, né? Porque isso que faz, é na hora da resolução das questões, que faz com que nós possamos absorver de fato, né, o conteúdo. Então, bora lá. Numeral é a palavra que determina a quantidade ou a sucessão de elementos. A questão aí já vai trazendo o conceito, isso é bom, né? Nos ajuda a lembrar. O numeral pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Falamos disso há pouco. Leia os itens e assinale a alternativa correta. Item 1. O numeral cardinal indica a quantidade e o ordinal indica a sequência, a ordem. Tá correto, né, gente? Acabamos de falar. Item 2. Podemos usar os numerais ambos e ambas, né, para fazer referência, respectivamente, aí em relação a 2 e 2. Está correto? Ambas as crianças estavam com febre. Está correto, sim, tá? Item 3. Palavras como último, penúltimo, anterior, terciário, quinzenal, embora guardem ideia de número, são classificadas como adjetivos, porque elas estão caracterizando. E o item 4, um e uma, em qualquer contexto, são sempre numerais. Isso não está certo. Falamos disso há pouco tempo, quando tratávamos do artigo, né? Um e uma tanto podem ser artigos como podem ser numerais. E eu só vou dizer que são numerais se eu tiver um elemento que faça referência a isso, né? A palavra apenas, a palavra só ou outro numeral, né? Para comprovar que, de fato, um e uma são numerais. Então, estão corretos os itens 1, 2 e 3, gabarito, letra C. Na próxima questão, né, é uma questão em que estão destacados os numerais e a banca pede para você classificá-los, né? Eu me lembro de que o meu primeiro e grande amor aconteceu aos 6 anos de idade. Os numerais destacados correspondem respectivamente. Primeiro é o numeral ordinal e 6 é um numeral cardinal. Então, ficamos aí com a letra B. Então, bons estudos para você que está aí acompanhando o nosso canal. Não deixa de dar o like nesse vídeo, de mandar para mais um amigo. Vamos compartilhar, né? Pedir para os nossos amigos se inscreverem para que a gente possa estar trazendo sempre mais conteúdos. Tchau, tchau!